Se você já se sentiu perdido, sem saber a quem recorrer, ou se busca uma compreensão mais profunda sobre como confiar em Deus em meio às adversidades, este vídeo é para você. Não apenas ouviremos as palavras de Davi, mas também as aplicaremos em nossas vidas cotidianas, descobrindo como essa oração antiga pode transformar nosso modo de viver e pensar. Fique conosco até o final e deixe que o Salmo 5 toque o seu coração de uma maneira nova e inspiradora. Salmo 5. Ouve, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Escuta o clamor do meu Rei e do meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã, Senhor, ouves o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Pois tu não és um Deus que se agrade com a maldade. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não se sustentam diante dos teus olhos. Odeias todos os que praticam a maldade. Tu destróis os que dizem mentiras. O Senhor abomina o sanguinário e o traiçoeiro. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Guia-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Niveliza o teu caminho diante de mim. Não há fidelidade no que dizem. Seus íntimos anseios são maus. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Declara os culpados, ó Deus, que caiam por causa de seus próprios planos. Expulsai-os por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu abençoas o justo, Senhor, como um escudo, tu o cercas com a tua boa vontade. O Salmo 5 começa com um clamor profundo e sincero. Davi, em meio às suas tribulações, eleva sua voz a Deus, pedindo que ele ouça suas palavras e considere seu gemido. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Esta abertura revela a intimidade que Davi tinha com Deus, uma relação baseada na confiança e na certeza de que Deus escuta os corações contritos. Não é apenas um pedido superficial, mas um rogo que vem das profundezas da alma de alguém que entende que suas palavras, por mais simples que sejam, têm poder quando dirigidas ao Criador. Esta passagem nos ensina que, em nossos momentos de maior angústia, devemos nos dirigir a Deus com a mesma sinceridade e confiança, sabendo que Ele está atento aos nossos clamores. Não importa quão pequenos ou insignificantes possam parecer. Davi não apenas fala, mas também espera uma resposta, mostrando que sua oração não é um monólogo, mas um diálogo com Deus. Escuta o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. A referência a Deus como meu Rei mostra a submissão de Davi à autoridade divina, reconhecendo que, apesar de ser um rei terreno, ele está sob o domínio e a proteção do Rei dos Reis. Isso nos lembra que, independentemente de nossa posição ou status, devemos nos humilhar diante de Deus, reconhecendo sua soberania sobre nossas vidas. Ao avançarmos no Salmo, Davi nos dá uma lição valiosa sobre a importância de começar o dia em oração. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Aqui, Davi nos mostra que a oração matinal é uma prática essencial para alinhar nosso coração e mente com a vontade de Deus. Quando colocamos nossas preocupações e planos nas mãos de Deus logo no início do dia, abrimos espaço para que Ele guie nossos passos e nos dê a sabedoria necessária para enfrentar os desafios que virão. Este versículo nos desafia a refletir sobre como temos começado nossos dias. Será que temos reservado tempo para buscar a orientação de Deus antes de nos lançarmos nas atividades diárias?
Ou temos deixado que as preocupações e as urgências da vida ocupem o primeiro lugar em nossas mentes? Davi nos encoraja a inverter essa ordem, colocando Deus em primeiro lugar e confiando que, ao fazer isso, Ele nos conduzirá por caminhos de paz e retidão. O ato de esperar em Deus, como Davi faz aqui, é também um exercício de fé. Não é apenas orar e seguir em frente, mas orar e aguardar, com expectativa, a resposta de Deus. Essa espera ativa é um sinal de confiança e dependência. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Davi nos ensina que a verdadeira fé está em orar e depois esperar, sabendo que Deus, em sua sabedoria, responderá no tempo certo. Esse ensinamento é crucial para a nossa caminhada espiritual, pois nos desafia a desenvolver paciência e a confiar no tempo de Deus, que é sempre perfeito. Davi então muda o foco de sua oração para refletir sobre a santidade e a justiça de Deus. Ele declara: pois tu não és um Deus que se agrade com a maldade, contigo o mal não pode habitar. Aqui, ele destaca o caráter inabalável de Deus, que é puro e santo. Deus não tolera o mal, e Davi sabe que aqueles que praticam a injustiça não podem se aproximar dele. Isso nos lembra que devemos buscar a santidade em nossas vidas, afastando-nos do mal e buscando viver de acordo com os preceitos de Deus. É uma chamada à reflexão pessoal. Estamos vivendo de uma forma que agrada a Deus? Estamos nos esforçando para nos afastar do pecado e nos aproximar de sua santidade? Davi continua afirmando que os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. A arrogância aqui é vista como um dos maiores obstáculos para a comunhão com Deus. Os arrogantes são aqueles que confiam em sua própria força e sabedoria, rejeitando a necessidade de depender de Deus. Em contraste, Davi, um homem que alcançou grandes conquistas, reconhece sua total dependência de Deus, mostrando que a verdadeira sabedoria está em se humilhar diante dele. Esta passagem nos desafia a abandonar qualquer forma de arrogância e a buscar um coração humilde, reconhecendo que, sem Deus, somos incapazes de alcançar a verdadeira justiça e sabedoria. Tu destróis os que dizem mentiras, o Senhor abomina o sanguinário e o traiçoeiro. Este trecho do Salmo 5 ressalta o caráter justo de Deus e sua aversão ao pecado. Davi afirma que Deus destrói os mentirosos, destacando que a falsidade e a desonestidade são contrárias à natureza divina, que é a verdade absoluta. Mentir representa um coração corrupto e distante de Deus, pois causa engano e destruição. Em seguida, Davi menciona o sanguinário e o traiçoeiro, pessoas que praticam violência e traição. Deus abomina tais atitudes porque vão contra seus princípios de justiça e amor. O versículo nos lembra que Deus é um juiz justo que não tolera a maldade e nos convida a viver com integridade, buscando a verdade e a justiça em nossa vida cotidiana. No versículo 7, Davi faz uma declaração de fé baseada no amor leal de Deus. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Aqui, Davi reconhece que é somente pela graça e misericórdia de Deus que ele pode se aproximar dele. Ele não confia em suas próprias obras ou méritos, mas na grandeza do amor de Deus. Este versículo nos ensina sobre a natureza do amor de Deus, que é imenso e incondicional, e que nos permite ter comunhão com Ele, apesar de nossas falhas. É uma lembrança de que, não importa o quão imperfeitos sejamos, podemos sempre nos aproximar de Deus, confiando em seu amor e graça. Davi também menciona o temor ao entrar na presença de Deus, o que nos ensina sobre a reverência que devemos ter ao nos aproximarmos de Deus. Embora tenhamos acesso a Ele por meio de seu amor, isso não deve nos levar a tratá-lo com desrespeito ou leviandade. O temor mencionado aqui não é medo,
mas um profundo respeito e admiração pela santidade de Deus. Essa combinação de confiança no amor de Deus e reverência por sua santidade é um equilíbrio que todos devemos buscar em nossa vida espiritual. Guia-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, niveliza o teu caminho diante de mim. Neste verso, Davi pede a Deus que o guie em sua justiça e o proteja dos inimigos, reconhecendo sua dependência da orientação divina para evitar o erro e a injustiça. Ele busca um caminho nivelado, livre de obstáculos, para que possa caminhar de forma reta e segura, seguindo os princípios de Deus, mesmo em meio a adversidades. O pedido de Davi reflete sua confiança na justiça de Deus e seu desejo de viver de acordo com a vontade divina. Davi continua sua oração fazendo um contraste entre os ímpios e os justos. Ele fala dos que praticam a falsidade e da destruição que causam. Não há fidelidade no que dizem. Seus íntimos anseios são maus, suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Esta descrição dos ímpios é um alerta para nós sobre os perigos de nos envolvermos com pessoas ou práticas que são contrárias à vontade de Deus. A falsidade, a desonestidade e a maldade são características daqueles que se afastam de Deus, e Davi nos adverte a nos afastarmos dessas influências. Devemos estar atentos para não permitir que esses comportamentos contaminem nossos corações e nos afastem da retidão que Deus deseja para nós. Por outro lado, Davi descreve os justos como aqueles que se refugiam em Deus e são protegidos por Ele. Declara os culpados, ó Deus, que caiam por causa de seus próprios planos. Expulsai-os por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Neste trecho do Salmo 5, Davi clama a Deus por justiça contra seus inimigos, pedindo que sejam declarados culpados e punidos por seus próprios planos malignos. Davi não busca vingança pessoal. Ele deseja que a justiça de Deus prevaleça contra aqueles que se rebelam não apenas contra ele, mas principalmente contra Deus. Ao dizer que caiam por causa de seus próprios planos, Davi pede que as armadilhas preparadas pelos ímpios se voltem contra eles mesmos. Uma ideia de retribuição divina, onde o mal se autodestrói. Davi enfatiza a gravidade das ações de seus inimigos, mencionando a multidão de suas transgressões, o que sugere que essas não são falhas isoladas, mas um comportamento contínuo de rebeldia contra Deus. Ele pede que Deus os expulse, afastando-os da sua presença e do convívio dos justos, demonstrando que não há lugar para a iniquidade no reino de Deus. Ao finalizar com "pois se rebelaram contra ti", Davi esclarece que o maior pecado dos inimigos é sua oposição direta a Deus. Esta oração revela a confiança de Davi na justiça divina, acreditando que Deus, sendo santo e justo, punirá aqueles que agem contra seus princípios. O versículo nos ensina a confiar em Deus para lidar com nossos conflitos, sabendo que Ele fará prevalecer sua justiça em seu tempo. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Aqui, vemos que a verdadeira alegria e segurança vem de confiar em Deus. Aqueles que colocam sua confiança nele são cobertos por sua proteção e podem se alegrar, mesmo em meio às adversidades. Essa passagem nos encoraja a colocar nossa confiança em Deus, sabendo que Ele é fiel para nos proteger e nos guiar. Não importa o que enfrentemos. Pois tu abençoas o justo, Senhor, como um escudo, tu o cercas com a tua boa vontade. Este verso do Salmo 5 revela a proteção e o cuidado que Deus oferece aos justos. A palavra abençoas indica que o Senhor concede seu favor e graça àqueles que vivem em retidão, caminhando em conformidade com seus mandamentos. A bênção de Deus aqui
não se limita à prosperidade material, mas inclui paz, segurança e a presença constante de Deus na vida do justo. A metáfora do escudo reforça a ideia de proteção divina. Assim como um escudo defende um guerreiro dos ataques, a boa vontade de Deus serve como uma defesa invisível, cercando o justo por todos os lados contra qualquer perigo ou mal. Essa imagem transmite a segurança de que, independentemente das circunstâncias, quem confia em Deus pode contar com sua proteção constante. Deus, com sua boa vontade, não apenas protege, mas também envolve o justo com seu amor, como se ele estivesse cercado por um escudo que o guarda de todo mal e das forças que possam ameaçar sua paz e integridade espiritual. Salmo 5. Ouve, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Escuta o clamor do meu Rei e do meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã, Senhor, ouves o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Pois tu não és um Deus que se agrade com a maldade. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não se sustentam diante dos teus olhos. Odeias todos os que praticam a maldade. Tu destróis os que dizem mentiras. O Senhor abomina o sanguinário e o traiçoeiro. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Guia-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Niveliza o teu caminho diante de mim. Não há fidelidade no que dizem. Seus íntimos anseios são maus. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Declara os culpados, ó Deus, que caiam por causa de seus próprios planos. Expulsai-os por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu abençoas o justo, Senhor, como um escudo, tu o cercas com a tua boa vontade. Concluindo, o Salmo 5 é uma oração poderosa que nos ensina sobre a importância da confiança em Deus, da busca por sua justiça e da reverência por sua santidade. Davi nos mostra que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, podemos sempre nos voltar para Deus em oração, sabendo que Ele ouve nossos clamores e nos guia em suas verdades. Este salmo nos desafia a começar cada dia em oração, buscando a orientação de Deus antes de enfrentarmos os desafios da vida. Também nos lembra de viver com humildade, afastando-nos da arrogância e buscando a santidade em nossas vidas. Por fim, nos encoraja a confiar no amor leal de Deus, que nos permite ter comunhão com Ele e nos protege de todo mal. Que possamos, como Davi, colocar nossa confiança em Deus e buscar sua orientação todos os dias. E que, ao fazer isso, encontremos a paz e a alegria que vem de saber que estamos sob a proteção e o cuidado de um Deus que é justo, amoroso e fiel. Se este vídeo trouxe paz e reflexão ao seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Que Deus abençoe você abundantemente e até a próxima. Fique com Deus.